Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 23, dos versículos 50 ao 56. E aqui nós conhecemos José, um membro do concílio judaico, ou seja, um membro ali dos principais líderes, né, daquelas pessoas que caminhavam junto com os sacerdotes da época de Jesus, os líderes então da religião judaica. Diz aqui que José era um homem de bom coração, de caráter, e que a sua cidade era Arimateia. Ele nasceu em Arimateia, então por isso você já deve ter ouvido falar sobre José de Arimateia. Era um costume na época se identificar as pessoas pelos locais que elas haviam nascido também, né? Então esse José de Arimateia foi falar com Pilatos, pedir para Pilatos o corpo de Jesus para dar então um enterro, um funeral digno a Jesus. E o evangelista colocou aqui que ele, José de Arimateia, apesar de fazer parte desse concílio judaico, ser parte dessas lideranças da religião judaica, não concordava com muitos planos e muitas ações que aqueles membros ali, aqueles homens tomavam, né? E ele, o evangelista Lucas coloca aqui, é um dos que aguardavam o reino de Deus. Ou seja, por esse trecho aqui nós entendemos que José de Arimateia era um homem que enxergava em Jesus a manifestação do reino de Deus, ao contrário desses outros homens, seus companheiros lá de concílio, que não viam dessa forma, ao contrário, tinham inveja e raiva de Jesus, tanto que o entregaram. Então, ele, como eu estava dizendo, procurou Pilatos, pediu o corpo, enrolou o corpo num lençol de linho, colocou numa tumba que a gente está acostumado a ver, né, aquela caverna com uma rocha na frente que rola, né, e se transforma em porta, e deu então um enterro digno, né, untou o corpo, enrolou em panos, um pano bom, né, panos de linho, e usou a sua tumba para então deixar o corpo de Jesus. E as mulheres, a partir do versículo 55, aparecem nessa narrativa colocadas como pessoas que acompanharam todos esses procedimentos. Então provavelmente ajudaram José a fazer todo essa preparação do corpo de Jesus para então repousar de vez, né, ali naquele sepulcro, ali naquele túmulo. E elas viram onde o corpo foi colocado, então foram preparar os seus bálsamos, as suas especiarias para promover ali o sepultamento. E ele encerra dizendo que elas descansaram no sábado, ou seja, elas não foram até lá no sábado, ninguém foi até o túmulo no sábado, porque conforme a lei judaica, o sábado era o dia do descanso. Então, eles entendiam que preparar as coisas ali e terminar de promover ali o velório, digamos assim, o sepultamento de Jesus seria trabalho. Como judeus, eles não faziam isso. Então nós vemos aqui um cenário de desesperança. Eles recolheram o corpo, eles embalsamaram o corpo, colocaram ali um lençol em volta dele e depositaram num túmulo e fecharam a porta. Muito provavelmente, essas mulheres aqui, e até José talvez também, não tinham entendido ainda o que Jesus teria que fazer. Eles não esperavam, né, para usar um português assim bem claro, eles não esperavam que houvesse uma ressurreição. Eles esperavam, então, deixar Jesus ali e preparar o corpo e, então, enterrá-lo de uma maneira digna, para que ele não ficasse lá estirado numa cruz e fosse comido pelas aves de rapina, digamos assim, pelos urubus, né? Pessoas que estavam ao lado de Jesus caminharam com ele e tinham essa mentalidade, essa ideia. E nós somos seres humanos. Nós estamos presos a esse mundo aqui, como eu sempre digo nos evangelhos, aliás, esse mundo material, esse mundo das sensações, esse mundo dos prazeres e das desilusões, né? O mundo dos laços fraternais, dos laços de família, o mundo da tristeza, da desesperança. Nós ainda não entendemos o que é o mundo espiritual. Então é natural que essas pessoas aqui ainda não tivessem compreendido, digamos assim,
totalmente o que Jesus estava dizendo quando ele falou, por exemplo, que derrubaria, né, ou melhor, que se aquele templo fosse derrubado, ele reconstruiria outro em 3 dias. Aquele templo suntuoso que havia em Jerusalém. Ele estava dizendo da sua ressurreição, nós sabemos disso. Hoje, após 2000 anos, nós temos essa noção, essa ciência. Mas essas pessoas não. Essas pessoas não enxergavam dessa forma. Mas ainda assim, nós somos como eles. Estamos aqui presos nessa casca humana, neste mundo aqui. Enfim, limitado, digamos assim. Neste mundo onde as nossas sensações nos dominam, né? Porque nós temos interação com elas. Nós tocamos, nós sentimos, nós cheiramos, nós degustamos. Tudo isso nos faz ficar cada vez mais presos neste mundo aqui, no mundo material. Isso tudo é material. Material não é só o dinheiro, não é só a casa, não é só o bem, o automóvel, etc. Não são só as pessoas, né? Tudo é material. Então nós ainda temos essa dificuldade, ainda hoje. Mas nós precisamos enxergar com olhos espirituais as situações que nos envolvem. Tudo aquilo que envolve a nossa vida, nós precisamos pedir a Jesus que Ele coloque os seus olhos, como se fossem uns óculos na frente dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar com a ótica, com a lupa dele. A lupa, a ótica espiritual. Então, muitas vezes você olha para alguém, você olha para alguma situação e você sente que aquele alguém, aquela situação já está entregue. Aquilo já está fadado a algo. Aquilo já está determinado. Como essas pessoas aqui, elas enxergavam a tumba, o linho, tudo aqui como uma fatalidade, como, olha, acabou, aconteceu, vamos seguir a nossa vida, o nosso rumo, vamos dar um enterro digno a Jesus. Isso é muito bom, essa preocupação deles foi excelente, mas mostra que eles ainda não estavam enxergando com os olhos espirituais. Ainda faltava aquele tanto de fé. E nós precisamos olhar com a ótica espiritual para as coisas das nossas vidas, as coisas que acontecem, as pessoas que estão ao nosso redor. Não desista das pessoas, não desista das situações, não desista da sua igreja, não desista, enfim, às vezes de você mesmo. Peça a Deus que Ele mostre com os olhos de Cristo as situações, as pessoas, enfim, tudo na sua vida, para que nós possamos e você possa vencer a barreira material que nos domina. Não porque nós somos inteiramente maus, mas apenas porque somos humanos. Isso não é uma questão de ser bom ou ser ruim, ser crente ou não ser crente, é questão de ser gente. Esse homem aqui, essas mulheres, eles eram gente. Eles tinham a barreira do material. Eles ainda não estavam enxergando de maneira espiritual. Não completamente, pelo menos. E nós somos iguais a eles. Então, peça a Cristo que Ele dê os seus olhos a você. Que Ele dê o seu sentido a você. Que Ele dê as suas mãos para você. Que Ele dê o seu coração a você. Para que você possa, então, vencer a barreira do material. E enxergar as coisas, e sentir as coisas, e ver as coisas de maneira espiritual. Há muita coisa na nossa vida que são preparações que Deus nos coloca, são testes, são etapas que Deus nos coloca para que nós nos aperfeiçoemos nele. Então não é uma questão de eu conseguir por mim mesmo, mas é conseguir através dele, porque ele me capacita, porque ele me ajuda, porque ele me deu forças para que eu não desistisse quando eu quis desistir. Porque Ele me deu forças para tentar novamente quando parecia que a nova tentativa era loucura, era besteira. Então peça a Ele que faça com que você possa enxergar as coisas e viver a sua vida de uma maneira espiritual. Nós não vamos virar anjos, nós não vamos brilhar, nada de tão diferente assim vai acontecer. A não ser que as pessoas, claro, verão a luz de Cristo em nós. Mas, com a ajuda dele, nós estaremos mais fortes a vencer as barreiras do mundo material, a vencer o nosso humanismo. Não é humanismo no sentido de pecado, mas é humanismo no sentido da nossa limitação. E nós só passamos a ser
seres um pouco menos limitados quando a luz de Cristo entra no nosso coração, e não só entra, mas age, transforma. E isso que nós estamos falando aqui também é uma forma de transformação que o cristianismo proporciona a nós. A transformação, ela não é só, eu era muito ciumento, hoje não sou mais, eu era invejoso, não sou mais, eu era viciado em algo e hoje não sou mais. A transformação, ela não é só moral. A transformação do cristianismo é uma forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, de viver neste mundo. Nós vivemos na era moderna, nós estamos sendo sufocados pelo mundo moderno, pelo agito, pela correria, pelas ideias, pela cultura. Então nós precisamos muito mais ainda da ajuda de Cristo para vencermos as barreiras que a nossa humanidade nos impõe, que a nossa humanidade nos coloca, para que nele nós possamos ser seres de fato que se relacionam com Deus. O que se relaciona com Deus é o meu espírito. Claro que a minha ação humana muitas vezes ajuda, a minha ação física, mas primordialmente o que está em contato com você e Deus é o seu espírito. A sua amizade com Cristo é o seu espírito quem tem, é o seu espírito quem te proporciona. É o Espírito Santo agindo na sua vida através do seu espírito, em comunhão, em conjunto com o seu espírito. Então, que nossa oração hoje seja essa, que nós possamos enxergar o mundo, agir no mundo, viver nesse mundo pelo Espírito, para que nós possamos vencer as barreiras que a nossa humanidade nos impõe. E tenha fé, nós conseguiremos. Ele está conosco, Ele não nos dá um fardo maior do que aquele que nós possamos carregar. Fique com essa palavra. Deus abençoe você. Até amanhã.